Oi, aqui é a Juliana do Minuto Roubado e hoje estamos aqui para falar sobre o livro Tarde Demais, da Colleen Hoover. Esse livro é um livro muito forte mesmo. Ele tem uma tagzinha aqui atrás que diz que inclui cenas de sexo e violência, né, não recomendado para menores de 18 anos. E ele é muito forte. A primeira cena do livro é uma cena de estupro, onde o Asa estupra a Sloan. Só que aí vem aquele caso, é um sexo não consentido que se torna um sexo consentido. De que forma? A Sloan, ela tá dormindo, então ela tá inconsciente, e o Asa sente desejo por ela e ele resolve que ele quer naquela hora, e aí ela acorda no meio do ato e ela resolve que vai fingir que tá gostando, porque se ela fingir que tá gostando ele termina mais rápido, então, né? Não consentido inicialmente, consentido depois, e aí fica aquela coisa, estupro, não estupro, né? Difícil. Mas esse livro, ele conta a história de 3 personagens, que é a Sloan, o Carter e o Asa, né? Basicamente esses são os personagens principais. A Sloan, ela é a personagem feminina principal. E, antes disso, vamos falar sobre a ficha técnica desse livro. O tamanho do livro, ele tem 21 de altura, então ele é um pouquinho mais baixo do que normalmente a gente vê na mediana dos livros. Ele tem 13,5 assim e 2,5 de espessura. Tem 380 páginas e no total são 45 capítulos. Esses 45 capítulos, eles se distribuem entre o momento que cada personagem está narrando a história. Então, os 3 personagens que narram a história é a Sloan, o Carter e o Asa. Então, como é que é a parte interna do livro? Ele é feito de página amarelinha, né? E aí, ele é assim. Então, capítulo 1, né? Sloan. Então, você sabe quem que tá narrando a história, né? Qual o ponto de vista de qual personagem através dessa, né? Que aqui aparece o nome do personagem. A Colleen, ela colocou na nota da autora o seguinte, que ela foi escrever nesse livro para os fãs dela da internet. Então, assim, ela escrevia capítulo a capítulo, postava, recebia o feedback. Basicamente, a história do livro é esse relacionamento, né, entre os 3. Forma-se quase um triângulo amoroso, mas não é isso, porque a Sloan, ela não ama mais o Asa, né, e ela conhece o Carter entra na vida do Asa como um possível sócio, porque o Asa é um traficante de droga, e entra na vida da Sloan como um colega de turma da aula de espanhol. Então eles se conhecem desse jeito. E aí começa a rolar um romance entre o Carter e a Sloan, mesmo sabendo que se o Asa descobrisse, ele mataria ela, ele, todo mundo. E aí o que acontece? O Carter, ele é um policial disfarçado, então ele tá trabalhando para conseguir prender o Asa. E o Asa, ele é o traficante de droga que tem, digamos assim, um cartel na universidade. Então, ele comanda toda a droga traficada dentro da universidade. Então, a ideia deles é prender ele. Aí acontecem várias coisas no livro, não vou contar, né? Porque senão é muito spoiler, já dei muito spoiler. E aí, o Asa, ele tem... A Sloan descobre que, na verdade, não é o Asa que paga pelo tratamento do irmão dela, e aí ela decide que ela quer ir embora, ela decide que ela não quer mais aquele relacionamento. E aí o Asa quase mata ela, e o Asa, de repente, tem uma brilhante ideia. Ele fala pra ela, prepara um jantar e tal, que hoje vai ser uma surpresa, né? E aí ele contrata atores que chegam na casa dele se passando pelo FBI. E aí ele chega lá né, eles separam eles e tudo. E nisso o Carter, no desespero, porque ele escuta a Sloan gritando, ele acaba entregando que ele é um policial disfarçado e tal, só que foi tudo um plano do Asa. Então aí ele vai lá e aí acontece um confronto e o Asa atira no Carter e o Carter atira no Asa, né? E depois disso, acontecem algumas outras situações, e daí depois o Asa começa a perseguir a Sloan e o Carter, que daí no caso é o Luke, porque daí ele sai do disfarce, né, e ele é o Luke. E aí ele começa a perseguir eles, e a Sloan fica grávida. Oh, meu Deus, um super spoiler, mas... E aí acontecem várias outras coisas, não vou contar o final da história, porque estragaria o livro, mas alguns conceitos ficaram um pouco estranhos nesse livro. Primeira coisa,
eu, como uma pessoa que adora uma personagem feminina forte, que, né, vence todos os desafios, eu gostaria que a Sloane conseguisse dar um fim no relacionamento dela com o Asa, sem que o Carter precisasse ser aquele personagem, né, masculino, salvador da pátria, príncipe encantado, que chega e salva, né, e tira ela daquela vida de sofrimento, porque a realidade é que as pessoas não têm isso, né, não tem o príncipe encantado que vai chegar e vai salvar, né, então, né, nessa parte eu acho que poderia ser melhor, claro, não desmerecendo a história, achei a história bem interessante, mas acho que tem alguns pontos que poderiam ter sido desenvolvidos de forma diferente, poderiam seguir uma linha diferente. Se me perguntarem se eu indico esse livro, eu não indicaria esse livro. Por que eu não indicaria esse livro? Porque ele tem muito palavrão, ele tem cenas muito fortes, ele tem cenas de estupro e são em um número bem grande. Pontualmente, ele não traz uma reflexão, ele não traz uma forma diferente de lidar com um problema tão grave, ele não traz uma forma, na verdade, uma forma de lidar com um problema tão grave. O que acontece é que os eventos vão se sucedendo nesse livro e aí, no final, acaba daquele jeito. É como se fosse a vida sendo levada pela tragédia. Então, no final, ok, né? Mas não tem, assim, um posicionamento, tipo, vamos fazer isso, vamos lidar com isso dessa forma, ou de forma diferente, ou não sei. Então, assim, eu não indicaria, mas acho que o livro tá aí, quem quiser, quem gosta de uma coisa um pouco mais pesada, quem gosta de um livro, né, é um livro que prende, é um livro que faz você, né, ficar até um pouco perturbado, mas uma coisa interessante desse livro, o livro termina na página 250, 251, e aí você chega na página fim, e aí você fala, nossa, o livro acabou, mas não, ainda tem 1/3 do livro que são de epílogo, prólogo e epílogo do epílogo. Eu acho que eu nunca tinha visto o epílogo do epílogo, então foi a primeira vez. Ó, eu tinha falado aqui, ó, página, chega no capítulo 45, né, página 251, e aí, quando você passa 251, é o fim do livro, mas ainda tem tudo isso. Então, aquela ideia do, nossa, né, ai, queria que tivesse mais livro, queria que tivesse mais história, a história ainda continua acontecendo, porque daí veio o epílogo, né, e aí depois do epílogo, daí o prólogo é a história, porque durante o livro você tem o ponto de vista do Asa com relação à primeira noite que ele tem com a Sloane, né, o primeiro encontro e a primeira noite deles. E depois no prólogo você tem a visão da Sloane, é a Sloane que conta o prólogo e como foi essa primeira noite, sabe? E depois você tem o epílogo do epílogo, que é a finalização da história com relação aos três, né? Ao Asa, ao Carter e a Sloane. Uma coisa interessante é que nos 45 capítulos, primeiros capítulos, 16 capítulos são narrados pela Sloane, 16 capítulos são narrados pelo Carter e 13 capítulos são narrados pelo Asa. Mesmo sendo só 13 pelo Asa, os capítulos narrados pelo Asa são os mais assustadores. São os que você vê como a mente dele é deturpada, como a infância dele deixou ele beirando a loucura, sabe? E depois o epílogo, ele divide assim, 2 capítulos para cada um. E o prólogo é só Sloane, e depois o epílogo do epílogo é 2 capítulos a Sloane, 3 o Carter e 3 o Asa. Tem uma cena que eu fiquei, me deixou me sentindo meio assim, sabe? Que foi a cena em que a Sloane, ela fala pro Luke, né, Carter, Luke, que uma coisa que ela desejava, assim, era poder fazer amor com ele na frente do Asa, porque como o Asa via ela como um objeto, como algo dele, ela queria essa vingança, ela tinha o desejo dessa vingança. E aí, durante
o decorrer da história, acontece uma situação onde ela pode fazer isso e ela faz isso. Eu não sei. Talvez o círculo de mulheres que eu convivo e não seja... Não tenha pessoas que tenham essa visão de vingança. Mas eu não consegui absorver a ideia de uma mulher querer fazer amor com o homem na frente do outro como forma de puni-lo, sabe? Não sei. Talvez existam pessoas que realmente achem que isso é possível, achem até legal, achem uma forma de vingança ok. Mas pra mim foi um pouco... Tipo, é isso mesmo? Não, volta aqui, vamos ver de novo, vamos ver se é isso mesmo. E aí, é isso mesmo. Aí você fala, ok, tudo bem, né? Tudo bem. Então, é isso. E até o próximo livro. Espero que o próximo seja mais leve um pouco. E no próximo livro eu volto pra contar pra vocês, né, o que eu achei. E só avisando, os meus livros favoritos são os livros de época. Então eu sou o tipo de pessoa que gosta de um romance de época. Então provavelmente agora eu vou ler um romance de época pra tirar um pouco desse peso desse livro que ficou um pouco assim, né. E até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau.